Bom dia, povo de Deus, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual horário você vai ter disponível, qual horário você vai parar para fazer o seu devocional, mas eu creio que você é como aqueles que não falham, independente do horário, reservam um tempo para se comunicar com o Senhor, para ouvir do Senhor e, é claro, ter um encontro, porque esse é o objetivo desse canal, um encontro, uma palavra, um encontro e um novo eu. É exatamente o que nós desejamos, o que nós queremos aqui neste canal, neste devocional, nessa rede de oração, de busca naquilo que realmente tem sentido na nossa vida, naquilo que de fato vai nos trazer uma nova transformação. Amém? E é claro que sem o Espírito Santo nós não podemos. Sem ele não dá para a gente continuar, não dá para fazer nada, não faz sentido isso aqui sem a presença dele. É por isso que nós temos que convidá-lo. Ele é o nosso convidado de honra, nosso convidado especial. E eu quero que você, junto comigo, pegue aí na minha mão bem forte junto comigo e vamos convidá-lo. Vamos convidá-lo a estar aqui. Pega bem forte aí, num ato de fé, crendo que você está nessa hora se conectando com cada pessoa que vai estar ouvindo e assistindo esse devocional, independente da hora. E vamos chamar junto para a gente sentir verdadeiramente a presença dele. Espírito Santo de Deus, poderoso Pai, nessa hora nos colocamos diante da tua presença, Senhor. É claro, pedindo perdão ao Senhor primeiro por todas as falhas, por tudo aquilo que fizemos que não agradou o Senhor, por tudo aquilo que temos praticado que não traz alegria ao Senhor, ao nosso respeito. Pedimos perdão e pedimos a tua permissão a entrar diante dos teus átrios nessa hora, Pai, e nos prostrarmos diante do Senhor. E pedir ao Senhor que nos derrame nessa hora a tua graça, que o teu Santo Espírito venha sobre nós, direcione-nos num caminho, em um encontro ao Senhor. Caminho esse que vai nos levar de encontro à tua santa presença. Caminho esse que vai nos levar de volta para casa, para a essência do primeiro amor, o lugar santo do Senhor. Que a cada palavra ministrada, Senhor, venha ser como uma cura para a nossa alma, para o nosso espírito. Venha nos fazer novas criaturas, se transformar em um novo ser. É o que pedimos para este dia, mas agradecemos também pela oportunidade, porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos escolheu, é porque o Senhor viu a nossa aflição, é porque o Senhor nos selecionou para este momento. Obrigada, Senhor. Eu creio que nada é por acaso, eu creio que nenhum aqui está chegando por acaso. Tudo há um propósito e um projeto. Então sinta-se à vontade, sinta-se livre a falar conosco, Espírito Santo, a nos corrigir, a nos moldar. Nós estamos aqui para sermos moldados. Se quebrar, se preciso for, pode quebrar, mas nos refaça, porque Tu és o nosso oleiro. E nós somos Tua criatura, Pai. Então faça conforme o Teu projeto. Faça em nós a Tua vontade. Amém? Gente, que profundo isso. Corrente linda, que coisa boa. E nós vamos aí já tá com o seu manual aí. O meu tá aqui. Esse é pesado, o de hoje que eu tô aqui é grande. E eu quero convidar você a pegar aí o seu manual de vida, pegar papel, pegar caneta. Você já tá acostumado comigo aqui. Se você é novo por aqui, tá chegando agora e aleatório chegou a você, esse vídeo não foi por acaso, é porque Deus quer você aqui. Mas a nossa regra é manual de vida, que é a Bíblia, nossa espada, nosso escudo, papel e caneta. Porque assim, tudo aquilo que o Espírito Santo fala com a gente tem que correr e anotar. Não pode perder, não pode. Porque nós somos falhos, nossa mente se ocupa com tanta coisa e de repente a gente finge que esqueceu. E aí tá lá a liçãozinha anotada no papel. Amém? Esse é o nosso combinado. Então vamos lá? Pegue aí e anota aí o versículo de hoje. Hoje nós vamos lá para o livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura do versículo 5 até
o 8. O versículo do dia vai ser o versículo 7. Amém? Mas você vai me prometer aí que vai fazer a leitura completa para você entender a história. Amém? Então vamos lá? E o rei da Síria disse: vai lá, vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta ao rei de Israel, dizendo: agora, quando esta carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. Versículo do dia. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie-me a mim um homem para ser recuperado de sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda sobre mim. E sucedeu, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes. Ele enviou ao rei dizendo: por que rasgastes tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Gente, que coisa mais linda! Que unção tem este homem! Olha, nós estamos aqui diante de uma passagem bem conhecida. Estou bisbilhotando aqui minhas anotações. Nós estamos diante de uma passagem bem conhecida, que é a história de Naamã. Naamã é um servo do rei sírio que pegou lepra, o capitão do seu exército. Mas não é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje. A nossa conversa aqui hoje é sobre como nos comportamos diante das dificuldades. Como nos comportamos diante das coisas que são colocadas em nossa frente. Quais dificuldades? Meu microfone soltou aqui, eu tô aqui tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando nós somos colocados diante das afrontas dessa vida, diante do que realmente nos assusta, nós temos algumas reações e algum tipo de comportamento. Isso é comum do ser humano. Algumas pessoas têm facilidade em lidar com as dificuldades e com os problemas. Outras pessoas simplesmente entram em desespero. E aí eu te pergunto, hoje, como uma lição de vida, quem é você nessas duas situações? Quem é você nessa situação? O que se desespera ou o que entende quem é e a quem serve? Primeiro, para você entender que você é um servo de Deus e que você pode contar com Ele, principalmente nesse momento, você tem que servir para Ele. Você tem que servir a Ele. Você tem que pertencer a Ele. Então essa é a sua primeira lição do dia. Quem você serve? A quem você serve? Quando nós servimos a Deus, poderoso, Criador de todas as coisas, Deus único, vivo, onipotente, onisciente, onipresente, soberano. Quando a dificuldade chega, e nós não estamos isentos de ter dificuldades, quando a dificuldade chega, a gente sabe a quem recorrer. Olha a diferença de um rei para um profeta. Existem pessoas que querem posições. Existem pessoas que querem presença. O rei tinha posição. Eliseu, fugiu o nome aqui até. Eliseu tinha presença. Por isso que quando a dificuldade chegou, o rei, que tinha posição humana, temeu, tremeu, se desesperou, rasgou as suas vestes
e entrou em choque. Vou morrer. Esse rei sírio procura ocasião para me matar. Que eu não quero entrar nesse contexto aqui, senão vai virar uma pregação. Isso é só um devocional, um momento para que você tenha uma introdução aí no seu devocional, que eu creio que dura mais do que essa gravação aqui. Mas quando a gente vai se lembrar a potência da Síria e o temor que o rei de Israel está sentindo aqui nesse momento, nesse tempo, Israel era escravo da Síria. Vamos colocar essa palavra. Por quê? Da Síria. Por quê? Porque eles tomaram Israel e simplesmente Israel já servia a Síria, pagava tributos, enfim. É uma outra história que a gente vê aí em um outro momento. Outro momento eu venho aqui e faço outro tipo de gravação, outro tipo de conteúdo, mas esse aqui é devocional. É entender o que a palavra quer nos ensinar, é correção, é lição. Mas enfim, quando ele recebe essa carta, ele recebe isso como uma ordem. O rei ordenou que ele fosse curado. Só que assim, para quem é idólatra e acha que Deus é comprado, os seus deuses, eles pagam por isso, eles pagam pelos serviços e os deuses são obrigados a fazer. Com o nosso Deus não é assim que funciona. É por isso que entrou em desespero o rei de Israel. Porque mesmo ele tendo uma posição de rei, mesmo ele sabendo que ele estava ali obrigado a servir a sírios, mesmo que ele precisasse resolver aquele problema, ele entendia que ele não podia. A posição dele não dava autoridade nenhuma a ele sobre a enfermidade de Naamã. E o pior de tudo, ele sabe que o Deus de Israel não se compra. Ele sabe que o poder do Deus de Israel não pode se pagar, tem que servi-lo para ter. E ele não servia Deus. É por isso que ele se desesperou. Faz tempo que ele não se prostrava diante do Senhor, foi por isso que ele se desesperou. E é por isso que ele sentiu aquilo como uma afronta. Porque para o rei sírio, seria normal essa ordem. Porque se o Deus de Israel tem poder para curar, depois vocês vão lá na história, vocês vão entender. Se o Deus de Israel tem poder para curar, então eu vou enviar uma carta e o rei de Israel, que me serve, vai dar ordem para que ele seja curado. Ele só retorne para cá curado. Era mais ou menos essa ordem. E ele se desespera. E aí entra nós nesse momento. Se a gente não está servindo a Deus, as situações que chegam na nossa vida nos desesperam, nos faz perder o sono, tira a nossa paz, entristece o nosso coração. É claro que mesmo em Cristo a gente se entristece com algumas situações. Eu estou dizendo que você está em Cristo, você não vai passar pelo momento de tristeza. Há tempo determinado para todas as coisas. Vamos entender o tipo de tristeza que eu estou falando. É a tristeza a tristeza que o rei está sentindo aqui é de que ele vai ser morto, porque ele não pode fazer nada por aquilo. A tristeza que o crente sente é de ver que como as coisas e como as pessoas se levantam contra um servo de Deus. Isso nos entristece. Amém? Há uma grande diferença. E você hoje precisa se perguntar: a quem você quer servir? A deuses desse mundo ou ao Deus criador dos céus e da terra? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós estamos aqui para aprender e nos tornarmos uma nova criatura. Se até hoje as ocasiões desse mundo, as circunstâncias desse mundo, as situações desse mundo tiraram a sua paz, tiraram o seu sono, entristeceram o seu coração, te deram vontade de simplesmente ou desespero de que vai morrer, de que vai perder a vida, deixa eu te falar, busque urgentemente os caminhos do Senhor. Corra urgentemente para a presença do Senhor. Volte imediatamente para a presença. Porque eu te digo de todo o meu coração, aquele que conhece o Deus que serve, aquele que serve o Deus vivo, vai passar por tristeza? Vai, porque nós estamos nesse mundo, somos carne ainda, então nós precisamos viver e sentir as coisas que um humano sente, assim como Jesus nos mostrou isso. Mas nós entendemos que o nosso Deus, que é vivo,
que é onipresente, onisciente, onipotente, está conosco. E quando a gente sabe disso, a situação não tira a nossa paz. Ao contrário, ela nos leva a uma busca constante. Ela nos leva a uma entrega mais profunda. Se eu já faço a minha busca diária, quando a dificuldade chega, eu me aprofundo mais ainda. Eu busco mais. Olha o que Eliseu vai dizer. Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Gente, isso aqui é poderoso demais. Ele quer dizer um profeta de quem? Um profeta de Deus. Alguém que serve o Senhor. Deixa eu te falar, tem uma dificuldade aí batendo na sua porta? Tem alguma coisa causando desespero? Bata no peito e diga, epa, deixa eu falar uma coisa para você, Satanás. Existe alguém aqui que serve a Deus. Bata no peito. Existe profeta aqui na minha casa. Existe profeta na minha casa. Se posicione como um profeta do Senhor. Se posicione como um servo do Senhor. Existe Deus na minha vida. Ei, tem um homem e uma mulher de Deus aqui. Então pega a tua bagagem, Satanás, e parta para longe da minha vida, da minha casa. Larga os meus filhos, larga o meu marido, larga a minha saúde. Ei, você é poderoso pelo Deus que você serve. Através do Deus que você serve, logo podemos todas as coisas, se Ele é o nosso Senhor. Olha essa situação aqui, gente. São duas condições. Uma, ou o desespero, a aflição e a morte. Outra, a fé e o poder declarado, determinado, posicionado de alguém que sabe a quem serve. Você sabe a quem você serve? Você conhece o Deus poderoso, Criador de todas as coisas, o seu Pai? Então não temas. Se levante e enxuga essas lágrimas aí. Enxuga as lágrimas. Ai, missionária, tem dias que eu não tenho uma boa noite de sono. Hoje, diante do que você ouviu, dessa lição aqui de que você aprendeu, se posicione. E eu profetizo sobre a sua noite um sono profundo, renovador, revelador, transformador. Mas você tem que se posicionar. Você precisa se posicionar. Dois homens, duas posições diferentes. Duas visões. Duas entregas. Como você leva a sua vida é como vai ser determinado. Como você vai se posicionar diante de uma dificuldade. Uma enfermidade. Uma situação nada agradável financeiramente, uma situação no casamento, uma situação com os filhos. Ei, a forma como você vai se posicionar determina como o problema vai ficar. Ou crescer e te matar, ou simplesmente ir embora. No tempo determinado por Deus, a vitória é garantida. Deus não nos isentou de batalhas e de lutas, mas uma coisa é certa, o Deus de Israel te dá a vitória. Isso aí ele nunca negou a um filho e a um servo dele. A batalha ele nunca isentou, mas a vitória ele nunca deixou de dar a quem serve. Então hoje, pega aí na sua mão a chave da sua vitória. Mas nada faz sentido se você não se posicionar e não se corrigir. Missionária, hoje eu me coloco como rei de Israel. Seja honesto com você mesmo e com o Senhor. Eu me coloco como rei de Israel. Eu me desespero diante das situações e hoje eu vou reconhecer que é porque eu não sirvo a Deus na totalidade que Ele tem que ter de mim. Mas a partir de hoje eu quero servir a Deus com toda a minha força, de verdade, para que no dia que chegar uma dificuldade eu me comporte como Eliseu. E não deixe que nada tire
a minha paz. Ei, se Cristo está em você, Ele é a paz que excede todo entendimento. A dificuldade não vai tirar o seu sono. Pelo contrário, no sono você terá muitas respostas. Amém? Então, eu não estou dizendo aqui que nós não passamos dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos tristeza. Sim, gente, a gente passa por todos os sentimentos. Mas como você vai se comportar diante desses sentimentos? Isso determina a vida que você leva, o que você faz no seu dia a dia, a quem você busca diariamente. Amém? Então, tome isso como lição da sua vida. Primeiro, sirva a Deus em verdade e em espírito, na sua totalidade. Segundo, nunca duvide do Deus vivo e verdadeiro. Ele pode todas as coisas. Terceiro, seja honesto e fiel ao Senhor. Não deixe que ninguém determine quem é o seu Deus. Seja você a escolher e a se comportar diante da dificuldade como um guerreiro do Senhor. Amém? Então é isso. Faça uma leitura para que você entenda o contexto maior, para que você saiba o que foi que aconteceu com Naamã. Não vou te contar aqui. Se você já conhece a Bíblia, você vai saber. Mas se não, você vai fazer a leitura, porque eu quero que você leia. A intenção aqui era nos comparar diante dessas duas situações de comportamento, diante das dificuldades. E eu creio que hoje você se autoavaliou. Eu creio que hoje você está levando essa palavra como uma correção para a sua vida, para que você, a partir de hoje, se conserte diante do Senhor. Amém? Essa é a intenção. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te fortaleça, para que Deus te sustente. Amém? Vamos juntos? Pai, eu quero nessa hora me posicionar pedindo cobertura do céu, que o teu sangue poderoso venha nos lavar de toda iniquidade, mentira e pecado. Mas a palavra hoje colocada em nossos corações venha como um bálsamo, Senhor, venha como uma cura, venha como um despertar para nos fortalecer na busca incansável pela tua presença. Porque diante do que vimos aqui hoje, Pai, existem dois tipos de pessoas nesse mundo: as que temem as dificuldades ou as que vivem segundo a tua vontade e só temem ao Senhor e não as circunstâncias desse mundo, que acredita e crê que o Senhor pode todas as coisas. Então é nisso que eu peço ao Senhor nessa hora, e eu intercedo pelas pessoas que estão aqui assistindo esse momento, esse devocional. Eu não sei a quem o Senhor vai encaminhar essa mensagem, mas eu sei que ela precisa hoje ouvir isso e ser fortalecida pelo teu Santo Espírito. Então que a saúde dela venha ser renovada, venha ser curada, porque tu és um Deus que cura, é Jeová Rafá. Eu creio também, Senhor, na provisão daqueles que estão em busca de uma solução na vida financeira, que o Jeová Jireh, Deus provedor de todas as coisas, possa visitá-los em totalidade. Aquele que está sem paz, que está chorando, que está com uma crise de ansiedade, com uma crise de depressão, o Senhor, Pai, que é aquele que excede todo o entendimento, o príncipe da paz, aquele que tem a totalidade de tudo, Senhor, visite em verdade esses corações. E venha arrancar toda a tristeza, toda a aflição de alma, toda a angústia de coração. E venha libertá-los, ó Pai, dos demônios causados pelas dúvidas, pelo engano, pelo pecado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, visita lares nessa hora, visita famílias, restaura, Senhor, casas, restaura, Senhor, tudo que está quebrado, renova, refaz. Em nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, entregamos e confiamos a nossa vida ao Senhor. Faça em nós a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nessa fé, compartilhe com alguém essa mensagem. Seja você um que está ajudando nessa corrente de fé e de busca. Se fez sentido para você, vai fazer para alguém. Aproveita e curte também. Se você assistiu, curte, dá um likezinho, não custa nada, tá, gente? Mas isso vai com que o YouTube, ele leve, entenda que essa informação é relevante e ele divulgue mais por conta própria. Amém? Tchau, tchau. Eu não tenho como investir, mas você pode me ajudar nisso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Te vejo amanhã neste mesmo canal.